Eu queria hoje chamar a atenção para uma distância que se abre, um fosso que se abre e que começa não, preocupa cada vez mais. Esse fosso que se abre e que preocupa cada vez mais é a distância triste que existe entre o Brasil da caneta pesada, o Brasil da toga, o Brasil do gabinete, o Brasil do jatinho, o Brasil da capinha, o Brasil dos assessores, o Brasil do Congresso Nacional, o Brasil do Supremo Tribunal Federal, o Brasil dos poderes, o Brasil dos poderosos, do governo, dos donos da caneta, dos donos do Diário Oficial. Talvez esse seja o melhor resumo. O Brasil dos donos do Diário Oficial. O Brasil que toma decisões fundamentais, mas de olho em algo que não se parece com o Brasil. Muitas vezes. A gente elogiou aqui a reforma tributária, né? Mas, em alguns momentos, parece que entra em surto. E aí o Brasil real, e eu chamo de... Esse também é parte do Brasil real, mas o Brasil real é o Brasil dos que são o alvo do Diário Oficial, dos que são os destinatários das ordens dos poderosos, das ordens dos governantes, esse Brasil acaba sofrendo um impacto muito grande das decisões da primeira parte, que não olha para esse outro país. Alguém vai dizer que isso é um lugar comum, mas a ampliação dessa distância está começando a ficar meio preocupante. Em setembro do ano passado, tendo já resolvido em 2018 que existia um negócio chamado marco temporal, para explicar essa expressão marco temporal, parece que é marca o temporal, faz chover, né? Marca o temporal lá, não. Marco temporal é a expressão usada para definir a explicação do artigo 231, que fala que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, língua, crença e tradições e os direitos originários sobre as terras tradicionais que tradicionalmente ocupam, presente do indicativo, competido na União, demarcá-la, proteger e tal, ocupam. Então o artigo 231, escrito desta forma, foi interpretado pelo Supremo Tribunal Federal em 2018 como uma data na qual você tinha que olhar quem é que ocupava a terra. Era o indígena? Terra indígena. Não era o indígena? Não terra indígena. A não ser que ele tivesse sido retirado à força de lá, para que não pudesse ser dele a terra, tivesse já numa briga, enfim. Tiradas as exceções, descartadas as exceções, ou ele era ocupante da terra na data da promulgação da Constituição, ou ele não deveria, ou aquilo não poderia ser uma terra indígena, então não haveria demarcação, né? Hoje a gente tem no Brasil uma população indígena grande, claro, grande, não comparado com o que já foi, mas são 736 terras indígenas. 13% do território nacional, são 900 mil indígenas, que detêm 13% do território nacional. E assim, na demarcação de uma área chamada Raposa Serra do Sol, o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2018, numa votação que demorou anos e anos, que havia a necessidade de se definir a data de outubro de 1988 como a data de marco temporal. Se eles ocupassem naquela data, terra indígena. Bom, esse assunto avança, surge uma nova discussão. Em setembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, que havia definido a existência, aceitado a tese
do marco temporal, ainda que sem efeito vinculante, valia só para aquela terra indígena, o Supremo rejeitou o marco temporal. Por 9-2, o plenário decidiu que a data de promulgação da Constituição não podia ser usada para definir a ocupação tradicional da terra para as comunidades indígenas. Tem muita gente que defende que se fala de uma ocupação tradicional, não se pode fazer referência à data da Constituição. Mas o Supremo havia decidido dessa forma em 2018 e redefiniu em 2023 um julgamento que levou 2 anos. Bom, 8 dias depois do julgamento, o Congresso Nacional aprova uma lei e reafirma o marco temporal que o Supremo, dias antes, uma semana e pouco antes, havia derrubado. Lula veta a lei, volta para o Congresso derruba a lei, derruba o veto do presidente, e assim a gente tem, portanto, uma Constituição que fala que são reconhecidos como os dos indígenas, usa índios na Constituição, as terras que eles ocupam no presente, uma interpretação do Supremo dizendo que esse ocupam não quer dizer ocupam, quer dizer ocuparam em qualquer momento da vida, e uma lei dizendo que vale o que está no texto constitucional, ocupam. Então a gente tem uma lei que desconhece a interpretação constitucional feita pelo Supremo Tribunal Federal. E a gente tem um Supremo que definiu, que tomou 2 decisões completamente diferentes. E agora, nesse momento, 2 PECs, 2 propostas de emenda constitucional, uma na Câmara e uma no Senado, propõem, para resolver a questão, um texto, que aí sim não vai haver mais nenhuma discussão, explicando o artigo 231 para deixar claro que ocupam, que é data da promulgação da Constituição, para não ter dúvida sobre isso. E mais, a gente diz que o Supremo está garantindo a Constituição, mas a Constituição fala que não há indenização quando se trata de uma terra indígena, e o Supremo entendeu que cabe uma indenização. Quer dizer, o Supremo interpretou a Constituição 2 vezes completamente diferentes. Se essa lei nasce inconstitucional ou não, ela nasce compatível com o texto da Constituição, mas incompatível com a interpretação do Supremo Tribunal Federal, que pode ter que se manifestar, e vai, porque já tem ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei que foi aprovada, com pedido de liminar, apresentado pelo PT, PCdoB e Partido Verde. Então o Supremo Tribunal Federal vai ter que se manifestar de novo, e pode ser até que mude a interpretação, mas é pouco provável. Nesse caso, deve tramitar e deve avançar a PEC. Agora, veja só, veja se faz sentido. Um texto feito em 1988, nós estamos em 2024, são 36 anos, um texto feito há 36 anos, recebeu nos últimos, de 2018 para cá, né, nos últimos 6 anos, 3 interpretações diferentes. Uma a favor do marco temporal, outra contra o marco temporal, outra a favor do marco temporal. Eu digo 3 diferentes porque uma foi do Supremo, outra do Supremo e uma do Congresso Nacional, sem falar no veto do presidente. Ou seja, qual é o nosso compromisso, o compromisso desse Brasil da toga, dos gabinetes, dos senadores, dos deputados, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos que têm diária, dos que viajam de jatinho, dos que escrevem no Diário Oficial? Qual é o compromisso deles com a vida das pessoas? Eles estão brincando com a vida das pessoas. E a prova de que eles estão brincando com a vida das pessoas é o que aconteceu na Bahia nesse final de semana. Porque aquilo que eles fazem sobre um papel em branco, ainda que façam sobre o computador, acontece com faca, com arma e com sangue na terra, na vida real das pessoas. Na vida real das pessoas. Para eles, é uma declaração de inconstitucionalidade aqui, é uma declaração de constitucionalidade ali, é uma lei que pode ser inconstitucional, é uma interpretação da Constituição, ocupam o representante do indicativo, não é, terras tradicionais, não são, Raposa Serra do Sol, é um monte de palavras, uns data vênia, que não querem dizer coisa nenhuma. Só que morre gente.
Só que morre gente, só que gente leva tiro, só que gente leva facada, gente é torturada, gado é queimado e morto, fazendas invadidas. Por quê? A turma do Datavênia fica dataveniando. Datavenia no Supremo, datavenia eu estou falando de dataveniar, né? Criando uma expressão, se você falaria datavênia. Fica dataveniando no Supremo, dataveniando na Câmara, no Senado. E fica esse troço que não ata nem desata. E enquanto isso, dois fazendeiros foram presos agora, numa ação em que acabou morrendo uma indígena Pataxó, 3 pessoas ficaram feridas. Isso é um episódio no sul da Bahia, numa discussão de uma fazenda que foi ocupada por indígenas no sábado e os fazendeiros cercaram a área. Então você pega hoje Bahia, Maranhão, Pará e Rondônia e a gente tem os conflitos acontecendo nesses 4 estados. São os 4 principais estados de conflito. Bahia tem a segunda população indígena do Brasil, terceiro estado em conflito. Foram 211 conflitos no campo em 2022 na Bahia. 211, nos dados de 2023 não estão contabilizados. 211 conflitos em 2022, olha só. Nem os dados de 2023, que já acabou, a gente tem. Mas o fato o primeiro semestre de 2023, Brasil, é o segundo mais violento em 10 anos, em conflitos de terra, 2023. Por quê? Adivinha por quê? Porque aí nessa fazenda que foi ocupada por indígenas, aí morreu uma indígena, aí o MST foi fazer bloqueio de estrada para protestar, e então você tem MST, os indígenas, os fazendeiros, não dá para indígenas, fazendeiros e MST ficarem no mesmo lugar e tudo dá bem, tudo terminar bem. Não vai terminar bem, vai terminar com tiro, vai terminar com morte, vai terminar com ferido. E é isso que está acontecendo. E está acontecendo porque os donos do Diário Oficial só olham para o Diário Oficial. Eu não estou dizendo que o Supremo Tribunal Federal tem que decidir as coisas de olho nas ruas. Eles não são candidatos a nada. E eu não estou dizendo que o Senado e a Câmara dos Deputados têm que fazer só coisas que dão popularidade. Não faz o menor sentido esperar isso. Nem é desejável que seja. Eles têm que fazer o certo. Agora, o certo é o Brasil definir. Nós somos pelo marco temporal? Então somos, não discutimos mais. Nós somos contra o marco temporal? Então sejamos, não vamos discutir mais. Tem que indenizar os fazendeiros? Tem, está aqui o dinheiro. Agora não tem o dinheiro para indenizar. Inclusive essa decisão do Supremo é uma decisão para lá eu ia falar desonesta não é, de injusta. Famílias que ocupam terras há décadas e décadas e décadas, 100 anos, mais até, podem ser obrigadas a deixar suas terras, em caso de uma demarcação, e eles vão ter direito à indenização? Vão, mas desde que eles corram atrás. Não é uma indenização automática, não. Não é que a FUNAI demarca e só tira as pessoas de lá depois que indenizar. Não. Tira de lá e a pessoa ganha o direito de indenizar, de pedir uma indenização. Ganha o direito a pedir. Direito a pedir. Vê se tem cabimento um negócio desse. Então é um troço muito ruim, mas muito mal feito e muito injusto. Mas muito injusto. Bota injustiça num negócio desse. E se não houver uma mudança, o Brasil vai ser um país que vai afugentar investimento no campo. Claro que vai. Ou então vai para alguns lugares, porque eu falei em Bahia, né? Falei em estados que estão, Bahia, Maranhão, Pará e Rondônia. Ninguém vai entrar nesses lugares. E não são trechos de floresta amazônica. Bahia, Maranhão. Simplesmente a coisa não está andando. Porque os gabinetes estão longe da vida das pessoas. Fundamental a gente acompanhar essa história, fundamental a gente acompanhar essa PEC. Fundamental, aliás, essa PEC seria ótima para definir o marco temporal de uma vez por todas para resolver essa questão. Não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.